Nós falamos anteriormente sobre máquinas térmicas, agora vamos falar sobre máquinas simples. As máquinas simples são mecanismos capazes de reduzir a força que precisamos aplicar sobre um objeto para movimentá-lo. E as principais máquinas simples são rampas, também chamadas de planos inclinados, alavancas, também chamadas de alavancas, e roldanas, que também são chamadas de polias, tá? Agora, um alerta, um disclaimer. Mesmo reduzindo a força aplicada, as máquinas simples não são capazes de alterar o trabalho realizado sobre o sistema, tá? Então, as máquinas simples são ótimas para reduzirem a força aplicada, mas elas não multiplicam nem reduzem o trabalho realizado sobre o sistema. Vamos entender isso. Nas rampas, nós reduzimos a força aplicada, mas em compensação aumentamos a distância percorrida. Então imagina que você quer pegar um bloco e erguer ele dessa altura até essa daqui. Por exemplo, para colocar dentro de um caminhão. Você pode fazer isso pegando o bloco aqui no chão e levantando ele diretamente na vertical até a altura final. Ou então você pode pegar uma rampa, pegar aqui o bloco e sair empurrando o bloco ao longo de toda a rampa. Então, em que situação que você vai fazer uma força menor? É óbvio que empurrar o bloco pela rampa vai te exigir uma força menor do que pegar aqui o bloco e simplesmente erguer ele, né? Mas repara que, em compensação, o movimento, quando você move o bloco na vertical, é bem menor. Você simplesmente tem que fazer esse movimento aqui, ó. Enquanto que na rampa você vai ter que fazer todo esse movimento. Ou seja, se você reduzir a força que você aplica por 2, você vai ter que mover o bloco por uma distância 2 vezes maior. Se você reduzir a força que você aplica por 3, você vai ter que mover o bloco por uma distância 3 vezes maior. Não tem como fugir. O fator pelo qual você vai reduzir a sua força aplicada é o mesmo fator pelo qual você vai aumentar a distância percorrida. Isso pode ser provado matematicamente, ok? Então, repara, você reduz a sua força, mas o trabalho que você vai ter que realizar vai acabar sendo o mesmo. Isso vai acontecer em todas as máquinas simples. Nas alavancas, nós precisamos ter um ponto de apoio que será o nosso eixo de rotação. E aí, quanto maior a distância ao eixo de rotação, menor será a força necessária. Então, aqui nessa representação, a gente tem esse ponto de apoio, que é uma pedra. Nós temos aqui a alavanca. E nós queremos movimentar essa outra pedra maior aqui. Então, o que a gente faz é colocar um pedaço menor aqui e um pedaço maior aqui. E aí, se você vier e fizer uma força, por exemplo, para baixo aqui, você vai movimentar essa pedra com muito mais facilidade do que se você fosse tentar empurrar ela, né? Movimentar ela na unha, no braço. Então, repara que a distância do ponto de rotação, que é esse ponto de apoio aqui, o eixo de rotação, até a pedra é menor do que a distância do ponto do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, que eu vou chamar aqui de pessoa, tá? R para rocha e P para pessoa, e esse A aqui é de ar, porque existe ar aqui, senão a pessoa tinha morrido, né? Mas a ideia aqui é basicamente o seguinte, olha, vamos supor que essa distância aqui seja, sei lá, 10 centímetros, e vamos supor que essa distância aqui seja de 50 centímetros. Como essa distância aqui, ó, é 5 vezes menor, ou seja, essa distância aqui é 5 vezes maior do que essa daqui, isso significa que a pessoa vai ter que aplicar uma força 5 vezes menor do que o peso da pedra para conseguir movimentar ela. Então, se aqui é 10 centímetros e aqui é 50, como a distância é 5 vezes maior, a força é 5 vezes menor. Mas, do mesmo jeito que na rampa, isso não vem de graça, isso tem um custo. E o custo é, se você quiser movimentar essa pedra aqui, você vai ter que fazer um movimento muito maior. Então, se você fosse erguer essa pedra, imagina que você fosse erguer ela aqui, ó. Para você erguer ela 1 centímetro, você teria que movimentar a sua mão 5 centímetros. Ou seja, o movimento da mão aqui vai ser por uma distância muito maior do que o movimento da pedra. Então você, mais uma vez, reduz a força, mas aumenta a distância.
E aí, consequentemente, você reduziu a força, mas não mudou o trabalho aplicado. Aqui a gente tem, mais uma vez, a representação da alavanca, mostrando isso. Ó, essa distância percorrida aqui é bem maior do que essa distância. Então, acaba que uma coisa compensa a outra. Nós temos, na verdade, vários tipos de alavancas e elas podem ser classificadas como interfixas, interresistentes e interpotentes. Agora, esses nomes não vão ser tão importantes para nós, o mais importante é você identificar situações em que você utiliza alavancas. Olha só, uma tesoura é uma alavanca, um martelo quando você vai arrancar um prego é uma alavanca, né? Como é que chama esse bicho aqui? Ah, esqueci o nome dessa máquina. Essa máquina grandona aqui é uma alavanca. Você tem uma quebra-nozes, é uma alavanca, um carrinho de mão. O seu pé acaba sendo também como uma alavanca. Da mesma forma que o seu bíceps, seu braço também é uma alavanca. Uma vara de pescar é uma alavanca e um pegador também. Todos esses daqui são exemplos de alavancas. Em muitas dessas situações você quer uma chave de fenda não, né? Chave inglesa também é uma alavanca. E em muitas dessas situações você quer o quê? Reduzir a sua força aplicada. Então aqui, por exemplo, você reduz a força aplicada para quebrar a noz ou então para carregar o carrinho de mão, né? E todas elas são basicamente situações em que você tem ali um ponto fixo, um ponto de apoio, que pode ser esse aqui, etc, ou esse aqui, e você tem ali a sua força aplicada, tá bom? E nós temos as roldanas, eu escrevi aqui rodas, mas está errado, é as roldanas, que também são máquinas simples e elas podem ser fixas ou móveis. Basicamente, as roldanas fixas apenas invertem o sentido de aplicação de uma força, enquanto que as roldanas móveis reduzem a força aplicada pela metade. Então, não sei se você vai conseguir ver aqui, mas a gente tem nessa situação 3 sistemas de roldanas. O primeiro deles tem uma roldana fixa. Essa roldana está presa aqui no teto. E aí você tem de um lado um contrapeso, né, um pezinho, um disquinho, e do outro lado um outro disquinho, e os dois estão equilibrados. Não sei se você consegue ver, mas esse cara aqui não está encostando na base de madeira. Ok, agora a gente tem aqui uma outra situação, que é a seguinte, olha só, eu tenho aqui uma roldana fixa que está presa no teto, e essa outra roldana, que é a roldana móvel, ela, como o próprio nome indica, pode se mover. Isso significa que conforme você movimenta as cordas, essa roldana aqui vai descer ou subir, e a outra parte da corda está amarrada aqui no teto. Então olha só, se você colocar aqui 2 disquinhos, não sei se você consegue ver, mas tem 2 disquinhos. Você precisa apenas de um disquinho do outro lado para equilibrar. Então você tem aqui 2 disquinhos, um disquinho aqui. Se esse disquinho fosse você fazendo a força, isso significa que você conseguiria levantar 2 disquinhos com a força equivalente ao peso de um disquinho apenas. E aqui nesse terceiro sistema a gente tem uma roldana fixa e mais 2 roldanas móveis. E aqui a gente tem 4 disquinhos contrabalanceados com apenas um disquinho. Então, se você fosse fazer a força aqui para tentar levantar esse sistema, basicamente você teria que fazer uma força de 1/4 do peso desse cara. Ou seja, você faria uma força 4 vezes menor para conseguir erguer esse pezinho aqui. O que aconteceu foi que, quando você coloca cada roldana móvel, essa roldana divide a força aplicada pela metade. Basicamente, o peso desse cara aqui está sendo distribuído quando ele chega aqui nessa roldana móvel. Metade vem para cá, e aí o gancho, o suporte é que vai fazer a força, e a outra metade vem para cá, e é você que vai fazer a força. Ou seja, você está meio que dividindo a força aplicada com o teto, e aí por isso você consegue fazer só metade da força. Aqui é a mesma coisa, olha só, o peso desse cara vai vir aqui, metade dele vai vir para esse gancho no teto, a outra metade vai vir para essa roldana móvel, que por sua vez vai dividir metade do peso para cá e a outra metade para cá, que é você quem vai fazer. Então, se o peso aqui era, por exemplo, 100, quando ele chega aqui, 50 vai para um lado, 50 vai para o outro. E quando ele chega aqui, 25 vai para um lado, 25 vai para o outro. E a força que você tem que fazer no final das contas é só de 25, 1/4 da força necessária do peso desse cara aqui.
Mas, mais uma vez, nada vem de graça. Se você usa uma roldana móvel, você reduz a força aplicada, mas em compensação você vai ter que fazer essa força por uma distância maior. Então, se você quiser erguer esse carinha aqui, por exemplo, 10 centímetros, você vai ter que puxar essa corda 20 centímetros para baixo. Por quê? 20 centímetros vai ser 10 centímetros para erguer aqui e outros 10 aqui, né? Você tem que movimentar toda essa corda para conseguir mover esse cara. E da mesma forma, se você quiser erguer esse cara 10 centímetros, você vai ter que puxar essa corda 40 centímetros para baixo. Então, beleza, você ganha na redução da força, mas em compensação você vai ter que puxar muito mais corda. Isso significa que a força é reduzida, mas o trabalho que você vai ter que realizar vai continuar sendo o mesmo. Ok?